Olá, queridos, estamos no ar aqui com mais uma conversa pública, trazendo sempre para você assuntos assim que podem fazer enorme diferença no nosso dia a dia, quando a gente não simplesmente ouve e deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? E a gente procura trazer aqui para vocês também temas que são solicitados por vocês. Aí a gente vai procurar um especialista ou alguém que tenha vivenciado a situação para poder conversar com você com mais autoridade. Hoje a gente vai falar sobre um tema assim, da maior importância. Imagine você que o transplante renal é considerada a mais completa alternativa de substituição da função renal para dar qualidade de vida na rotina diária dos pacientes. O Brasil é o segundo país no ranking mundial na questão de transplantes de rins. São realizados cerca de 6 mil transplantes por ano aqui no Brasil. Agora, reparem só a contradição. Se a gente está no segundo lugar no ranking mundial da execução de transplantes de rins, nós estamos na 25ª posição quando o assunto é doação de rins. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui no estúdio a Gisele Hedler. A Gisele, ela é uma transplantada de rim e ela também é especialista em comportamento humano. Gisele, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e presença conosco aqui na Boas Novas, no Conversa Pública. É uma honra estar aqui, uma honra falar sobre assunto que me é tão importante, tão caro, então, e é um assunto que acredito que pode ser de utilidade pública mesmo. Verdade, verdade, né? Eu queria começar contigo falando o seguinte, quando que né, porque você já passou por isso, quando que é necessário chegar a essa questão de fazer um transplante? Quando é necessário partir do transplante renal? Então, a pessoa, ela pode fazer um transplante renal, ela pode entrar para a fila do SUS para conseguir um transplante a partir de, que tem uma função renal a partir de 10%. Então, quando o rim tem uma taxa de filtração apenas 10% com a sua função renal, pode ir para a fila. Então, ele funciona um pouquinho ainda, mal, né? A pessoa tem bastante dificuldade nessa época, mas ele já pode estar ali. Porém, em alguns casos, a pessoa pode ter um pouco mais de função renal e se ela tiver um doador compatível na família que queira doar, ela consegue também fazer esse transplante antes mesmo de ir para uma fila como essa. Então, a partir de 15%, 20%, dependendo do caso, ela já pode estar apta a fazer esse transplante. Uhum. Você tem uma situação que é peculiar e eu acho que é da maior importância a gente falar sobre ela, porque você recebeu um transplante de rim doado num tempo recorde de 21 dias, quando, na verdade, o tempo normal, né, de espera para se fazer um transplante seria aí de 2 a 3 anos. O que aconteceu para que você conseguisse esse atendimento num tempo que eu vou me dar o direito de chamar privilegiado? Sim, então isso realmente aconteceu. No meu caso, tá? Eu perdi os meus rins, então eu perdi completa função renal. Eu, então, precisei ir para a hemodiálise, que é o recurso mais importante para quem perde a função renal, é isso. O que é a hemodiálise? A hemodiálise, ela é um aparelho que filtra de forma mecânica, como se fosse um rim artificial mesmo, que faz aquele processo que o teu rim não consegue mais fazer. Então, aí eu fui para essa hemodiálise, comecei a fazer, eu fiz 5 dias de hemodiálise, e depois desses 5 dias, eu tive a ligação mais importante que alguém na minha situação recebe, que é uma ligação da minha médica, dizendo que tinha aparecido um doador compatível para mim. E foi em tempo recorde, foi uma surpresa para todo mundo. E, na verdade, as pessoas, elas acham que a fila do transplante, e só para deixar também bem claro, existe apenas uma fila de transplante, que é a lista do SUS. Não existe outra. Essa é a única lista que existe. Não tem uma lista diferente dessa. E essa lista, elas são separadas por estados. Então, cada estado tem uma lista diferente. E eu saí de Porto Alegre, eu saí do Rio Grande do Sul, naquela fase final da doença, por causa das enchentes, e eu fui até São Paulo.
Chegando em São Paulo, foi quando eu tive o agravamento dos meus rins. E eu acredito que esse agravamento se deu muito por conta do estresse causado por causa das enchentes, que foi um período extremamente estressante para todos nós que vivemos aqui. E aí, então, eu comecei a fazer hemodiálise, como eu te falei, recebi essa ligação. E o que eu estava também te dizendo, que não é uma lista, não é uma fila, como se fosse uma fila indiana, um por vez. Não, é uma lista de compatibilidade. Então, você faz um exame genético e entra para essa lista de compatibilidade. Quando aparecer um doador que ele é compatível com alguém que está nessa fila, então, de compatibilidade, tu é o próximo a ser chamado. Provavelmente, o que aconteceu comigo é que eu era a primeira da fila dessa compatibilidade. Entendeu? Então, tem alguns fatores, por exemplo, que me ajudam. Eu sou sangue AB. O sangue AB, ele é receptor para qualquer tipo sanguíneo. Para te fazer um transplante, um dos critérios é que precisa ser o mesmo tipo sanguíneo para conseguir a doação. Ou ter um tipo sanguíneo que é compatível com os demais. O meu sangue AB é compatível com todos. Isso facilita um pouco. Agora, somente isso também não é o suficiente, sim ter essa compatibilidade, que no meu caso foi rápida, então alguém, né, nós éramos compatíveis. Eu acho super importante mesmo a gente fazer esse tipo de comentário, porque às vezes parece que as pessoas estão tendo um privilégio, né? A minha expressão privilegiada foi provocativa, porque a gente às vezes acha que as pessoas estão tendo um privilégio. Talvez a gente devesse substituir essa palavra. As pessoas estão tendo a bênção, né, de estar neste lugar da fila de compatibilidade no momento em que aparece uma doação. Né? Aparece uma doação. Gente, olha, eu estou conversando aqui hoje com a Gisele Hedler. Ela é uma transplantada renal e ela está aqui compartilhando com a gente a experiência dela e o conhecimento dela nesse processo, né, do transplante renal. Porque, como eu já falei para vocês, o Brasil é o segundo no ranking mundial de realização de transplantes. Aqui no Brasil são realizados cerca de 6 mil transplantes por ano. Por ano, gente, é muita coisa, né? E a Gisele é uma dessas pessoas que fez transplante. Gisele, o que é preciso para ser... A gente já entendeu o receptor. Agora, o doador, o que é preciso para ser um doador de... Bom, uma coisa também importante a ser dita, que a mesma pessoa que recebe, nem todos podem receber. Então, por exemplo, para eu poder receber, eu tive que fazer uma série de exames. Esses exames foram antes de eu entrar para a lista de espera. Então, são exames que examinam se você tem condições de receber. O que é não ter condições? É ter outra doença, além da que tu tem, que não permita que você possa fazer um transplante. Por exemplo, a gente foi investigar se não tinha algum câncer escondido. Porque o câncer, muitas vezes, ele está ali acontecendo e tu leva muito tempo para descobrir. Então, todas essas questões são vistas, tá? Visto que eu não tinha nada, nenhuma outra doença, além da que eu lidava, que eu tinha uma doença autoimune que fez com que eu perdesse esses rins, era compatível. Então, a pessoa que vai doar é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a lista do SUS é uma lista de óbitos, né? Então, essa pessoa tem uma certa idade, até uma certa idade, eu não sei exatamente qual é a idade, mas a partir de uma certa idade não pode doar. Então, só para deixar claro aqui para as pessoas, eu não sou uma especialista nesse assunto, eu sou uma paciente, passei pelo processo, então eu tenho algumas informações limitadas, tá? Tranquilo, tranquilo. E algumas doenças também, e dependendo da morte, também não pode. Então, por exemplo, a pessoa que doou para mim foi uma pessoa que faleceu por parada cardíaca. E o rim desse homem era um rim extremamente saudável. Um rim raro, aliás, de ser visto. Extremamente. Então, era uma pessoa saudável que teve uma parada. Certo? Eu quero te interromper. Garota. Deixa eu te falar. Você já parou para agradecer a Deus o tamanho da bênção que você recebeu? Olha só. Fila de compatibilidade, uma pessoa com um rim extremamente saudável. Caramba, até eu estou aqui dizendo, Senhor, obrigada aí pela bênção que você concedeu a Gisele. Desculpa. Mas aí eu sou obrigada a dizer que
todo o processo que eu vivi foi bênção acima de bênção. Todo o processo que eu passei, Deus me mostrou o tempo inteiro quanto que eu sou amada por ele, porque foi um processo incrível. Para começar, eu te falei, eu saí do Rio Grande do Sul para São Paulo, numa época difícil de fazer isso. Por que eu fui para São Paulo? Eu mesmo perguntava, o que eu vou fazer em São Paulo? Se a minha médica está em Porto Alegre, se os hospitais estão em Porto Alegre que eu conheço, por que eu vou para São Paulo? Eu não entendia esse movimento interno. Aí eu fui entender que, do meu ponto de vista, hoje, e talvez para algumas pessoas mais racionais seja mais difícil de entender, essa pessoa que ia ser o meu doador, ele estava me chamando. Estava lá. Estava aqui. Aliás, eu estou em Porto Alegre agora. Estava lá, entendeu? Então, então, sim, eu agradeço muito. Eu sou muito abençoada, muito grata. E esse processo todo me fez ficar mais grata ainda pela vida. Porque eu vi o que é não ter saúde. Eu passei por isso. É muito difícil não ter saúde. E quando tu recebe uma bênção como essa, uma nova chance, uma nova oportunidade de viver, de estar bem, com saúde, com energia, não tem como tu não agradecer pelas coisas simples da vida. Gisele, você falou que a fila do SUS, em termos de doação, são de óbitos, né? Pessoas que falecem e aí elas têm condição de doar o rim, elas já disseram que querem doar, porque tem que ter essa decisão de doar, né? E aí sim, esse rim vai ser doado. Mas só pessoas que morrem podem doar o rim, ou pessoas vivas também podem fazer esse tipo de doação na medida em que nós temos dois? A pergunta é ótima, e nós vivemos muito bem com rim apenas. Por exemplo, agora eu estou com rim, né? E eu estou maravilhosa, eu estou com a minha energia como eu estava antes da doença se manifestar. Pode, mas existem regras, tá? Então, por exemplo, eu tenho 4 irmãos. Todos esses irmãos se prontificaram para doar. Então, nós iniciamos um processo de compatibilidade, uma para ver se eles realmente são compatíveis, porque irmão pode não ser compatível, e outra para ver se eles têm saúde para poder doar, certo? Então, é feito isso. Aí tem algumas regras de que, por exemplo, se uma amiga minha quisesse doar, essa amiga teria que entrar com um processo jurídico, passar por um assistente social, passar por um psicólogo. Então tem todo um processo quando não é sanguíneo. E quem pode doar em termos de parentais são pais doar para filhos, irmãos doar para irmãos e primos de primeiro grau. A partir daí tem esse processo. Pode doar, mas tem esse processo, porque como o comércio no Brasil é ilegal de órgãos, isso precisa estar muito esclarecido. Por que é doar? E para também detectar mentalmente como que está essa pessoa, entendeu? Aproveitando a sua colocação de mentalmente como é que está essa pessoa, qual foi o momento mais desafiador para você? Como é que foi esse momento de receber a notícia, inclusive, né, de que você precisa de uma doação, você fazer um transplante? Foi bem difícil. Isso eu estava no Rio Grande do Sul ainda, né? Foi a minha médica, porque dá uma sensação de incapacidade, de o meu corpo não tem capacidade para fazer as funções vitais dele. Então, eu entrei um pouco que em negação. E aí, esse processo foi um processo desafiante, de lidar com isso. E aí, como vieram as enchentes logo depois, eu comecei a fazer um trabalho muito forte de ajudar pessoas aqui na enchente, e eu botei toda essa energia de preocupação para ajudar as pessoas na enchente, entendeu? Mas essa fase foi a mais difícil. E, de repente, né, você está ali. As minhas funções vitais não vão funcionar. Ou eu tenho um doador, ou eu vou morrer. Né? Por quê? Porque não tem muita saída, né? Então, realmente é um momento onde ou você se coloca na dependência total de Deus, de uma ação divina, ou o sofrimento pode realmente ser grande, né? Esse olhar para frente e você dizer, e agora? O que vai acontecer?
Gente, que conversa boa, né? Conversando aqui com a Gisele Hedler, eu já falei para vocês, ela é uma transplantada renal e ela também é uma especialista em comportamento humano. Então, ela é duplamente habilitada, né, para estar conversando aqui com a gente e trazer a sua própria experiência de transplante renal, né? Mais uma vez, Gisele, eu estou amando mesmo, de verdade, conversar com você, porque é bom te ouvir, né? É bom conversar com alguém que tenha passado por uma experiência tão marcante, efetivamente tão marcante. Gisele, quais são os cuidados que agora você precisa ter? Aliás, antes de falar sobre essa questão do cuidado, eu queria fazer uma observação sobre o que você estava colocando ali, quem é que pode receber o rim se você já tiver uma outra doença, alguma questão, né? Aí você não pode receber. E naquele momento que você estava falando, passou pela minha cabeça assim, caramba, mas aí a pessoa vai morrer? A pessoa vai morrer porque não pode receber o rim só porque já tem uma outra doença? Pode parecer até perverso, mas faz sentido, né? Porque é um órgão tão precioso que precisa ser dado para quem tem real condição de aproveitá-lo no longo prazo, né? É difícil, mas faz todo sentido, não é mesmo? Então, só para esclarecer, o motivo de não poder não é tanto esse. O motivo de não poder é porque a pessoa é uma cirurgia muito grande. Então, a pessoa, ela pode ter os riscos dela, dependendo da doença, são muito maiores. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela estava com a doença mais avançada que eu, então ela já estava fazendo diálise antes de eu começar, e ela tinha a doadora, que é a própria mãe dela. E ao fazer esses exames, esses meses que eu me submeti, ela viu que ela tinha um câncer no ovário. E aí ela conseguiu, então, ela fez a cirurgia e removeu o câncer. Só que depois que tu faz uma cirurgia, tu tem que esperar 1 ano para poder fazer um transplante. Então, são precauções, entendeu? Para não ter uma outra doença, porque realmente é uma cirurgia grande fazer um transplante. Eu fiz o meu transplante hoje, exatamente hoje, fazem 2 meses que eu fiz. Uau! E você está aí linda e bela, glória a Deus, Estou. mais uma vez. Mais uma vez. Quais são os cuidados que você precisa ter ao fazer um transplante? Certo. Depois que você teve alta do hospital, o maior cuidado de todos é tomar os medicamentos. Porque a gente está com um órgão que não é nosso. O que acontece? Cada órgão ele tem uma espécie de numeração genética, que coloca ali, ó, esse órgão é da Gisele, né? Então todos têm isso. No momento que eu recebo um transplante, o código genético dessa pessoa é outro. O meu corpo, ele olha para aquilo e pensa, epa, esse aqui não está escrito que esse número não é da Gisele. Esse número é de outra pessoa. Então, logo ele é um invasor, vamos expulsar ele. Isso então, é a tua imunidade, maravilhosa imunidade, trabalhando, assim que ela expulsa as coisas que ela não reconhece. O mesmo vale para um órgão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai silenciar um pouco essa imunidade para que ela não responda de forma tão agressiva. Então, você toma imunossupressores, que são os medicamentos de alto custo, que apenas você consegue adquirir na farmácia do próprio SUS. Então, o maior cuidado é tomar esses medicamentos, que normalmente são 2 vezes ao dia, porque ele vai diminuir a tua imunidade. Bom, aí por conta dessa imunidade mais baixa, você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, quando for em ambientes fechados, por exemplo, eu vim de avião, tá? Eu estava em São Paulo, vim para Porto Alegre, peguei um avião. Eu usei máscara. Se eu estou em ambientes com muitas pessoas, eu uso máscara. Lavar sempre as mãos. Não comer nos primeiros 3 meses alimentos crus. Então, esse tipo de cuidado, que são cuidados muito simples, se comparado a antes de fazer o transplante, que os cuidados eram muito maiores. Uhum. Aí eu considero que isso também passa por um processo de responsabilidade pessoal, né? Responsabilidade da pessoa que recebeu esse rim, que passou por um transplante, de se cuidar, de olhar e cumprir o que precisa ser cumprido para garantir essa compatibilização, esse novo momento de vida, cuidar bem do presente que Deus lhe deu, não é mesmo, Gisele?
Totalmente, eu sou 100% responsável por esse rim, por fazer ele funcionar, e o mínimo que eu posso fazer é fazer o que precisa ser feito, e além do que a família desse doador recebe as minhas orações todos os dias, na verdade, e a minha gratidão o tempo inteiro, e essa pessoa que partiu e deixou esse presente para mim também. Isso aí. Gisele, lá no começo da nossa conversa, eu estava colocando, né, essa questão, mais uma vez, da posição do Brasil. O Brasil, que é o segundo país no mundo, né, que mais faz transplantes, com cerca de 6 mil transplantes renais por ano, mas que ainda ocupa o 25º lugar, 25ª posição no ranking de doadores. Na sua opinião, por quê que a gente tem tamanha defasagem e ainda uma dificuldade tão grande com doadores aqui no Brasil? Então, aqui não é só a minha opinião, tá? É o que é. De 100% das pessoas que avisam, que comunicam que querem doar, apenas a metade a família assume esse compromisso da pessoa. Isso significa que quando a pessoa falece, é a família que toma a decisão, não é a pessoa, ainda que ela tenha comunicado. Então, muitas das famílias, por motivos pessoais, não aceitam, não permitem a doação. Então, eu acredito que o maior movimento que a gente tem que fazer, e eu, né, dentro das minhas redes, das minhas possibilidades eu tenho feito, é realmente comunicar como que acontece, como que é essa doação. Porque algumas pessoas, elas têm a sensação de que esses órgãos, de que a lista não é uma lista realmente correta, ou eu não sei para onde vai esses órgãos, né? Isso, claro, muito por causa das contas que a gente vê, coisas que a gente vê acontecendo no Brasil, né? Mas o motivo real é esse, que as famílias não permitem. Perfeito. Aí a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa de hoje e eu queria ouvir a tua palavra final para aqueles que estão na fila, aliás, para os dois públicos, né? Para aqueles que estão na fila à espera de um órgão, né? Que seja um rim, um coração, seja o que for um órgão, né? Que precisam de um transplante, e também para essa galera, para nós que estamos aqui e que podemos fazer doação. Para a família, para as pessoas que estão na fila, eu vou falar o que eu falava para mim mesma. Quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu tinha uma resistência muito grande à hemodiálise. Então, eu entrei num processo de luta e fuga. E quando eu vi que eu estava nesse processo de luta e fuga, eu comecei a falar para mim mesma: o meu corpo hoje ama a hemodiálise. As minhas células estão sedentas pela hemodiálise. O meu corpo necessita disso. E todos os processos, eu me perguntava assim: nossa, o que eu tenho para aprender aqui? Que de novo tem aqui para mim? Então, eu entrei num processo de curiosidade e de gratidão a Deus. A cada enfermeiro que chegava, a cada situação que acontecia, eu agradecia por tudo. Então, eu me tornei uma pessoa muito grata nesse processo. E o que eu falo para as pessoas que estão nesse processo que eu vivi é: agradeça por todo o seu processo. Não permita que a tua mente te coloque na cadeira da vítima. Chuta essa cadeira da vítima e se coloca na cadeira de poder. Porque os teus rins falharam, o teu coração falhou. Mas você está hoje com outros recursos que Deus te deu. Então, seja grato por isso. E pelas famílias que estão pensando em doar, ou que vão doar, a gente perpetua, a gente dá sentido à morte. A morte não termina na morte. A morte pode ser o próximo passo para a vida, que é a doação. Então, eu vou doar também, já avisei minha família, porque eu quero que a minha morte tenha sentido. Muito legal, muito legal. Parabéns, parabéns todo o processo que você passou e pelo momento de vida que você está, né? Se sentindo uma pessoa agraciada. Que o Senhor continue te abençoando, te dando saúde e essa visão de ser também uma pessoa abençoadora, distribuir a bênção que você recebeu, tá bom? Obrigada pela tua participação conosco. Obrigada pelo convite. Isso aí. Queridos, conversei aqui com a Gisele Redler, ela que é uma transplantada renal e é também uma especialista em comportamento humano. Nossa gratidão a ela pela conversa de hoje e a você também que participou conosco. Até a próxima.